né? Convido também os vizinhos para estarem aqui conosco, aprendendo mais uma porção da Palavra de Deus. Aqui a nossa rua é a Rua Padre Humberto, número 22. Não seja apenas um ouvinte esquecido da Palavra, mas seja um ouvinte praticante, porque não adianta você ouvir a Palavra de Deus e não pôr em prática. É a mesma coisa que nada. É semelhante ao homem que olha a sua imagem no espelho e depois esquece. Mas nós temos que praticar a Palavra do Senhor, botar em prática, né? Estabelecer uma relação com Deus, porque é isso que Deus quer de nós, que nós estabeleçamos uma relação com Ele. E a melhor forma é através de quê? É do conhecimento da Palavra do Senhor, não é verdade? Então está aberto o meu convite a você e sua família nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na manhã deste dia, meu Pai, para cumprir com a Tua Palavra. Meu Deus, para velar pela Tua Palavra, porque nós levamos a sério o compromisso, meu Pai, de levar o Evangelho a toda criatura. E essa ordenança nós não recebemos de homem algum. Essa ordenança nós recebemos da parte de Deus. Foi Ele que nos disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer neste Evangelho será condenado. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, meu Pai. E nós, meu Deus, estaremos neste momento dando mais um culto para a honra, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Jesus querido, nos abençoa, meu Pai, nos liberta, toma nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos abençoa. Amém. O assunto da lição, assunto de número 10, a necessidade e a urgência do culto doméstico. Texto áureo: ensinai aos vossos filhos, falando delas em sua casa, e andando assentado em sua casa. Ou seja, texto áureo: ensinai a vossos filhos, falando delas, assentando em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática: se não nos voltarmos com urgência para a prática do culto doméstico, as nossas famílias não poderão resistir às investidas das trevas nesses últimos dias. A adoração no lar é imprescindível. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 a 21, e 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 17. Vamos fazer a leitura agora, a leitura bíblica em classe, em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 18, que diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por um sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras e os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em sua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Número 20. Escrevendo-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como
os dias dos céus sobre a terra. 2 Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe a sagrada letra, e que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus a buscar a presença do Senhor, a buscar pelo entendimento da palavra do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida espiritual depende dela. A nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Vamos estar nessa manhã participando de mais uma escola bíblica dominical. É onde você cresce não somente na graça, mas no conhecimento. Isso é muito importante para a vida de cada pessoa. Que tragam sua família, seus filhos, porque não adianta nada você mandar os seus filhos e você não participar. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Se você manda o seu filho, você não está sendo exemplo. Então você tem que ser exemplo, trazer seu filho para a casa do Senhor, para que você possa instruir o menino no caminho que deve andar, mas para de tarde não passar dor de cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aproveite enquanto você tem oportunidade, porque a oportunidade é agora. Louvado seja Deus. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, não estamos aqui brincando de pregar a palavra de Deus, mas nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo a leitura desta manhã, a introdução que diz: a negligência para o culto doméstico tem esfriado espiritualmente a família cristã. A comunhão deveria ser intensa no lar e substituída hoje pela televisão e pelas longas horas de navegação na internet. Consequentemente, o culto ao Senhor em nossas casas, outrora tão prioritário, praticamente desapareceu. Como se não bastasse, muitos pais optaram por terceirizar a formação espiritual e moral de seus filhos. Não querem ter trabalho algum com as suas crianças, adolescentes e jovens. E para se justificarem, alegam falta de tempo. O que será dessa nova geração em sem ensino cristão? É necessário resgatarmos com urgência o culto doméstico. Caso contrário, nossas famílias não poderão substituir esses dias difíceis, mal e tenebroso. Então, irmãos, a introdução desta manhã está falando sobre o culto doméstico. Então, esse culto que nós estamos fazendo aqui, que está sendo realizado aqui, é um culto que está voltado dentro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você? Você tem feito culto dentro da sua casa? Você tem falado de Deus para os seus filhos? Eis aí uma pergunta nesta manhã. O que você tem sido exemplo para o seu filho dentro da sua casa? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem ensinado seu filho no caminho que deve andar? Será que você tem falado de Deus para o seu filho? Ou você tem sido um péssimo exemplo para o seu filho? Aleluia, louvado seja Deus. E Deus nessa manhã manda falar com você nessa manhã, aleluia. E você que está ouvindo ao alcance desse aparelho, ouve bem as palavras que estão sendo lidas aqui nessa manhã, aleluia. Primeiro ponto, o culto doméstico, adoração em família. Moisés reuniu o povo e fez a saber a vontade de Deus, através dos estatutos e do juízo divino. O lar judaico, por consequente, teria de ser uma escolha para as crianças aprenderem a temer e a amar o Senhor. Lamentavelmente, já não se vê o mesmo zelo e determinação nas famílias cristãs atuais.
Não há uma cultura de adoração a Deus no lar. Entretanto, a Bíblia Sagrada destaca o valor do ensino divino cultivado no coração humano. A palavra de Deus deve ser o livro-texto dos pais na educação dos seus filhos, pois ela é viva e eficaz. Aleluia. E produz um poderoso efeito na vida de quem observa a prática. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor, né? Adoração em família. Então, irmãos, nós temos que ter essa responsabilidade diante da palavra de Deus. Como se diz aqui, lamentavelmente já não se vê o mesmo zelo da determinação nas famílias cristãs atuais. Não há cultura de adoração. As pessoas, elas pegam seus filhos, ao invés de elas ter aquela paciência de sentar, falar um pouco de Deus para os seus filhos, mas não, queridos. O que eles fazem? Eles preferem levar os seus filhos nos lugares aonde a criança cresce e não permanece firme nos caminhos do Senhor. Aí mais tarde você vem e me pergunta: mas meu filho está me dando dor de cabeça, meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas por que o seu filho está fazendo isso? Será que você teve a obrigação? Se você ensinou ele no caminho que deve andar, corrigiu o seu filho, criou o seu filho na presença de Deus, e mais tarde ele se desviou, você não vai ter culpa disso. Agora, se você não soube educar seu filho, se você não trouxe ele para a presença do Senhor, aí, meu querido, minhas queridas, aí eu não posso fazer nada. Aí porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela fala bem claro para os nossos corações, que nós temos que educar os nossos filhos na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos para o tópico 2, a restauração da instrução doméstica. A responsabilidade dos pais é ensinar os filhos, Deus vai cobrar deles. É verdade. A responsabilidade dos pais é ensinar os filhos no caminho que devem andar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi responsabilidade dos pais. É o que a lição está nos ensinando nesta manhã. Por que nós estamos dando essa lição abertamente? Porque as pessoas hoje em dia, elas preferem não buscar a presença de Deus, elas preferem ficar dentro de suas casas, elas preferem se acomodar e não dar o crédito à palavra de Deus. Então, o que Deus está permitindo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós abrimos esse trabalho aqui, né? E como você pode ver, aqui é pregada a palavra de Deus abertamente para todos ouvir. E quem sabe assim o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. E quem sabe Deus possa falar abertamente no seu coração. Se você não tem tempo para pegar a Bíblia e ler a palavra de Deus, então Deus permite nós estarmos aqui nesta manhã para dar esse ensinamento, para chegar até o seu ouvido, queridos. Para chegar até o seu ouvido, para você ouvir o que Deus quer falar com você nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa autoridade não é minha. Essa autoridade, ela é vinda da parte de Deus. Então, a autoridade que nós temos de falar, de pregar a palavra de Deus, é o Senhor que nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar para o 3. Depois eu passo para o meu esposo. A prática de adoração doméstica. Muitos casais supõem que, pelo fato de ainda não serem pais, acham ser dispensado do culto doméstico. Na verdade, o culto doméstico não apresenta qualquer restrição no tocante à quantidade de membros em uma família, portanto que você tenha filhos, quer não, a devoção na família não pode esperar. A diferença está apenas no fato de que, havendo filhos, a palavra deverá ser ministrada com o objetivo de alcançá-las, também como uma linguagem própria para cada faixa etária. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, nesta manhã, né, eu deixo essa passagem, né, até aqui nesse ponto, né, que nós estamos aqui falando, eu deixo essas palavras, falando dessa palavra maravilhosa. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
a necessidade no culto do lar. A vontade de Deus, irmãos, acerca do culto do lar é o quê? É para que o seu filho, ele venha ser um filho abençoado, ele venha ser um filho obediente, e você venha ter uma família abençoada. A vontade de Deus é essa, que você tenha uma família abençoada. Então, para que você venha ter uma família abençoada, o que você precisa fazer para ter uma família abençoada? É ter comunhão com Deus. E como é que você vai ter uma comunhão com Deus? Você faz festa na sua casa, enche a sua casa de bebedeira, de coisa que desagrada a Deus. Você xinga, você dá um péssimo exemplo para o seu filho, e Deus está escrevendo tudo que você está fazendo. E naquele dia Deus vai abrir o livro e você vai ser julgado segundo as obras que você praticou aqui na terra. Aí vai estar o livro das obras, de como você foi, de que tipo de marido você foi para sua esposa, que tipo de esposa você foi para o seu marido, que tipo de filho você foi para o seu pai. Então, resumindo, Deus, querido, se você pensa que você está sozinho neste mundo, você está muito enganado. Deus, ele está a par de tudo que acontece com a nossa vida. E Deus um dia ele vai requerer da sua vida. Deus um dia vai requerer da sua vida. Então você não vai poder alegar que você não teve oportunidade, porque Deus vai chegar para você e vai falar assim: olha, no domingo eu ensinei a palavra do Senhor. No domingo, no dia 9 de junho de 2013, eu estava ali, o meu Espírito Santo estava ali fazendo uso de uma família para pregar a palavra de Deus para você, e você fez pouco caso, fez descrédito da minha palavra. Né? Um dia você vai ter que prestar conta com Deus da sua vida. Você está pensando que você pode fazer o que você quer, viver como você quer, e está tudo bem? Não. A Bíblia fala que tudo que a gente faz aqui, nós seremos julgados segundo as coisas que estiverem escritas naquele grande livro. Então nós temos uma vida para prestar conta com Deus. Na verdade, nós temos uma vida. Deus vai, naquele dia, o Senhor vai saber se você foi um instrumento de bênção para a vida do seu próximo, ou se você foi um instrumento de destruição para a vida do seu próximo. Porque quando você coloca um copo de cachaça na boca de alguém, você está sendo instrumento de perdição na vida do seu próximo. Quando você põe uma droga na mão de alguém, você está sendo instrumento de destruição para a vida do seu próximo. E tudo isso Deus vai julgar na sua vida. Tudo isso vai ser julgado. Mas Deus, na manhã deste dia, te dá oportunidades para você consertar essa vida de erro, essa vida de pecado, esse caminho tortuoso que você tem vivido. Louvado seja o nome do Senhor. E na qualidade de profeta e de presbítero de igreja, eu te digo, meu querido, conserta a sua vida com Deus enquanto você tem tempo. Porque um dia, querido, um dia você, um dia eu, um dia todos nós, vamos ter que descer debaixo de 7 palmos de terra. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, como é que estará a sua vida diante de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que tem sido a sua conduta aos olhos de Deus? Como é que tem sido a sua vida diante do Senhor? Você muitas das vezes escarnece dos crentes, você fala mal dos crentes, você escarnece, você zomba. Você acha que você não vai prestar conta a Deus das coisas que você diz? Não. Está muito enganado, querido. O Senhor disse na tua palavra, louvado seja o nome do Senhor, no livro do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6.
Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6. O Senhor nos ordena buscá-lo enquanto podemos encontrar. Não é verdade? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho ímpio, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, querido, a exortação de Deus, que vem da palavra de Deus, em Isaías 55, 6, é que você busque a presença do Senhor. É que você se converta desse mau caminho, esse caminho que te conduz à perdição, esse caminho que te traz sofrimento, esse caminho que te traz aflição para a sua alma, e se converta ao Senhor, que você abandone esse caminho de tristeza, esse caminho de pecado que você tem vivido. Deus tem dado a oportunidade para você ter uma nova vida com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E qual tem sido a sua conduta diante de Deus? Que tipo de comportamento você tem tido? Aleluia! O Senhor Jesus, no livro de Mateus 12, capítulo 36, ele diz que toda palavra ociosa que proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Então, querido, aproveita a oportunidade, abandona essa vida de incerteza, essa vida que não te leva a nada, que não tem te levado a absolutamente nada, e se converta ao Senhor. Abandone esse caminho de pecado, esse caminho de rebelião que você tem vivido contra a palavra de Deus. Entrega o seu coração ao Senhor e passa a viver uma vida diferente. A palavra do Senhor nos fala no livro de Romanos, capítulo 12, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Você sabe o que é viver segundo o Espírito, irmãos? É você viver uma vida de dependência de Deus, é você viver uma vida de comunhão com Deus, é você, aleluia, deixar essa vida de recaída, né? Muitas das vezes a pessoa está firme na presença de Deus, quando ela começa a dar ouvido a conselhos que não edificam, a conselhos que levam a pessoa à ruína, ela se distancia da presença de Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala abertamente: ai daquele que quiser tropeçar um desses pequeninos que crê no meu nome. Que tipo de influência você tem sido para as pessoas? Será que você tem influenciado elas a buscar a presença de Deus? Ou será que você tem influenciado elas a se distanciar da presença de Deus, a sair da presença de Deus? Olha, Deus vai tratar isso com a sua vida, você pode esperar. Porque a promessa de Deus é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um canal de bênção de Deus para o seu irmão. Não seja um tropeço para a vida das pessoas. Seja, aleluia, um instrumento vivo de Deus para a vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que abrir a nossa boca, irmãos, para ajudar o nosso próximo, para pregar a palavra de Deus. Não é para falar mal, não é para criticar. Nós temos que abrir a nossa boca para dar glória a Deus, é para reverenciar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muitas pessoas, irmãos, hoje sofrendo, às vezes no leito de hospital. Aí às vezes você não sabe, né, por quê. Meu Deus, por que essa pessoa sofre tanto? Às vezes viveu uma vida inteira criticando o crente,
viver uma vida inteira desobedecendo à vontade de Deus, viver uma vida inteira prejudicando vidas de pessoas. Irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará em favor da sua vida. Porque Deus tem dado ao homem condições de viver uma vida vitoriosa, uma vida na sua presença. E de posse dessa palavra, irmãos, que nós temos aqui em nossas mãos, nós pregamos a palavra do Senhor, pregamos a palavra de Deus porque estamos, aleluias, debaixo de um mandamento de Cristo. Louvado seja Deus! E o Senhor Jesus nos disse na sua palavra, prega o Evangelho a toda criatura. E nós vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, estaremos pregando o Evangelho a toda criatura. Estaremos falando que Jesus tem uma obra a realizar na sua vida, que Jesus quer te libertar dessa vida que você vive, que você se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não cessaremos de falar que esse Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar, aleluia, o seu coração. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te libertar dessa vida de recaída, né? Que uma hora você está na presença de Deus, uma hora você está lá nos bares, no vício da embriaguez, né? Buscando prazeres que te leva à desgraça, que te leva à ruína, que te leva à perdição. E não é esse projeto que Deus tem para a sua vida. Deus tem projetado para a sua vida uma vida de salvação e não uma vida de perdição. Deus, Ele almeja que você seja salvo, querido. A palavra do Senhor, aleluia, em João 3, versículo 16, que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, querido. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. É você viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Não adianta você falar, eu creio em Deus, até o diabo crê em Deus. Não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava pregando num determinado lugar. Aí disseram para ele, olha, a sua mãe, sua família te aguarda lá fora. E ele virando-se para os seus discípulos, ele diz, eis aqui a minha mãe, eis aqui o meu irmão, eis aqui a minha família. A minha família é aquele que ouve a palavra de Deus e as executa. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem executado a palavra de Deus? Você tem vivido a palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem ouvido a palavra de Deus? Porque Deus vê tudo, querido. Não adianta você vir aqui, pegar no microfone, ou não adianta você vir aqui no culto, e chegar lá no barzinho escondido e encher a cara, e falar mal dos crentes. Porque Deus, Ele olha você lá fora, Ele vê você aqui, Ele vê você aonde você tem andado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele te clama, aleluia. Deus, Ele te convoca na manhã deste dia, para que você vive uma vida diferente na sua presença. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer salvar, Ele quer te libertar
nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E você precisa se posicionar na presença de Deus. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma posição na presença de Deus. E Deus requer isso da sua vida. Em que caminho você quer estar? Você quer estar no caminho estreito que te conduz à salvação? Ou você quer estar no caminho largo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido ou querida, você não pode servir a dois senhores. Há momento na sua vida que você vai ter que se decidir com relação a Deus. Ou se você quer viver uma vida de perdição eterna, ou se você quer viver uma vida de salvação eterna. Se você um dia quer ressurgir para a vida eterna, ou ressurgir para a condenação eterna. Ou se você quer viver uma vida eterna na presença de Deus, ou se você quer viver uma vida eterna, aleluia, na ausência de Deus, no lugar de tormento. E Deus te dá, meu querido, esse direito de escolher ou a salvação eterna com Deus, ou a perdição eterna sem Deus.